Livro de Marcos, capítulo de número 1 e verso de número 40. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Sabe o que me chama a atenção nesta passagem? Não é mais um dos muitos milagres realizados por Jesus, mas sim a atitude daquele homem. A Bíblia vai dizer que um leproso chegou diante de Jesus. E naquela época, os leprosos eram considerados pessoas sujas, pessoas impuras, desprezíveis. Elas eram excluídas do convívio social e deixadas de lado. Elas não tinham nada, não tinham direitos e carregavam com elas apenas duas coisas. Um pedaço de pano velho para tampar as feridas espalhadas pelo corpo e um sino, que elas eram obrigadas a tocá-lo todas as vezes que estivesse no meio das pessoas, para sinalizar a elas de que ali havia um leproso e que por questão de segurança era melhor elas manterem distância para não correrem o risco de serem contaminadas com aquela doença também. Se formos traduzir para os dias de hoje, a lepra nada mais é do que o meu e o seu pecado. E o curioso da lepra é que ela não é uma doença que se desenvolve do dia para a noite. Ela demora alguns anos para que os primeiros sintomas venham a aparecer. E sabe qual é um dos principais sintomas da lepra? A perda da sensibilidade. Ou seja, quanto mais avançado o estágio da doença, menos sensível a pessoa se torna. Isso explica muitas coisas na nossa vida. Sabe uma delas? Todas as vezes em que vamos para a igreja, participamos da palavra, participamos dos louvores, mas quando chega o final, parece que não sentimos nada. Estamos da mesma forma que entramos. Sabe o motivo? Talvez seja porque você não está sentindo mais nada. Sabe as vezes em que oramos a Jesus, falamos com Deus, e parece que as nossas palavras não passam do teto? Talvez é porque você não esteja sentindo mais nada. Lembra daquele louvor? Lembra daquela música de quando você conheceu Jesus? Que quando as primeiras notas começavam a tocar, as primeiras lágrimas já escorriam pelo rosto. Você se quebrantava diante de Jesus. E hoje essa mesma música, quando termina de tocar, parece que nada aconteceu. Talvez seja porque você não está sentindo mais nada. Eu não sei qual o nível, qual o estágio da sua lepra. Mas aquele leproso, naquele dia, ele reconheceu que Jesus era o portador da cura. Enquanto ninguém queria contato com ele, enquanto todos queriam distância dele por conta da lepra, Jesus era o único que estava disposto a tocá-lo. Eu não sei se as pessoas se afastaram de você por causa do seu pecado, por causa dos seus erros. Mas saiba de uma coisa, aquele mesmo Jesus que tocou naquele homem é o mesmo Jesus que quer tocar em você para que você seja limpo de novo. Em Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 17, Jesus vai dizer: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Jesus veio à terra por mim e por você. Jesus, ele veio à terra só por causa da minha e da sua vida. Posso te dar um conselho? Não se afaste de Jesus por causa do seu pecado, mas se afaste do seu pecado por causa de Jesus Cristo.